Fala galera, mais um episódio do Por Fora das Quadras para vocês. Daquele jeito, vocês estão acostumados, a gente quer mostrar tudo que vem do lado de fora, mostrar a importância de cada membro dessa equipe multicampeã. E hoje nós estamos aqui com um grande símbolo do futsal aqui de Sorocaba, um cara que também tem uma importância enorme. Ele está fazendo parte de toda a estrutura fora das quadras da equipe sub-20 para formar nossos grandes atletas. Edelson, nosso roupeiro. Tamo junto. Aí, Como é tamo que aí. tá? Beleza? Bem, graças a Deus. Um prazer te receber aqui. E vamos bater esse papo, contar um pouquinho da sua história. Você que tem uma história longa aí, como o Douglão disse na nossa entrevista, é da velha guarda, né? Sim, com certeza, com certeza. É um prazer imenso estar aqui, né? Fazer essa entrevista, né? O tipo da coisa que a gente, particularmente, a gente que é do lado de trás ali, né, da staff, a gente fica quietinho no nosso canto ali, procurando fazer o nosso trabalho, e a gente muitas vezes não espera esse tipo de situação, né? E a gente fica muito gratificado de estar recebendo essa oportunidade, de estar podendo contar um pouquinho da história da gente aqui dentro do futsal, dentro do trabalho que a gente faz aqui na equipe da Magros, e estou muito feliz de estar podendo estar participando disso daqui. Deus, para começar, vamos falar um pouquinho então da sua trajetória, porque acho que os cabelos brancos mostram, tem bastante coisa até chegar nos dias atuais. Como é que você começou, não só no futsal, mas no esporte? Foi uma coisa que veio lá desde trás? Teve formação acadêmica para isso? Foi só acontecendo? Como é que foi a sua história lá desde o início, para poder estar formando atletas? Você foi treinador? Como é que foi esse início de trajetória? Então, na realidade, assim, Vitor, eu particularmente sempre trabalhei na área de recursos humanos, né? Tenho uma experiência aí de mais de 30 anos de recursos humanos, desde os 15 anos trabalhando nisso, né? Hoje eu estou com 56 anos, e no esporte eu sempre fui um cara esportista, né? Desde quando eu era pequeno eu joguei basquete, né, no SESI, tive atividades em futsal society e tudo mais, mas nunca sendo um jogador de ponta, nunca sendo um goleiro de nível profissional nem nada, mas aquele cara que sempre teve em equipes que teve grandes jogadores, né? Fiz muitas amizades dentro do meio do esporte e isso me beneficiou no sentido de conseguir ganhar alguns títulos, né? E depois também a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente quer ser treinador, a gente quer participar dessa parte de CT, a gente quer ser dirigente, né? Fui diretor da Liga Sorocabana de Futebol de Salão 2005 a 2008, ficava muito voltado com a parte da disciplina, esse tipo de coisa, né, da justiça desportiva, né? Mas no esporte desde sempre, né? Desde sempre, desde a escola e tudo mais, né? Comecei lá com meus 12 anos, tive a oportunidade de jogar um primeiro campeonato society. O Cimei foi um cara que foi um dos primeiros, das primeiras pessoas que a gente conviveu junto dentro do Jardim Sandra, onde a gente morava. Foi um cara que eu conheci lá, conheço a história do Cimei, então foi um cara que me abriu a porta para poder falar assim, ó, vem pro esporte que você vai crescer nele. Eu tenho muito carinho por ele. E fui começando no esporte, no futsal. Eu comecei já meio tarde, assim, né, vamos dizer, para jogar. E lá para os meus 16, 17 anos que eu fui começar a jogar futsal. Mas é que eu falei, por não ser um jogador de ponta e tudo mais, né, você está em equipes de qualidade, você ganha títulos, né, e você faz por você gostar. Mas eu acho que assim, que a minha maior contribuição dentro do futsal e dentro do esporte em si começou a ficar mais fora das quadras, né? Quando eu comecei a trabalhar com parte de CT, quando eu fiquei mais voltado à Liga Sorocabana na parte da administrativa. Então foi uma coisa que me abriu uma porta maior, né? Como a gente já conversou em off, né? Tive a oportunidade de treinar as equipes de base aqui da própria Magros, que é a Associação Sorocabana, né? Que é uma parceria que a gente tem. Nessa parceria, conquistei alguns títulos importantes para Sorocaba, Copa Estado de São Paulo Sub-16, Jogos da Juventude Sub-18, né? Como treinador, né? Em 2018, na realidade, eu fiz o meu curso de treinador junto à Federação Paulista, mas nesses anos que eu ganhei esses títulos, por mais que eu tivesse a função de massagista, de atendente, né, eu ia para essas competições como treinador
por conta dos nossos treinadores terem as suas funções de trabalho aqui em Sorocaba, e como eu tinha uma disponibilidade maior, eu conseguia ir e necessariamente conquistei os títulos como treinador, né? Mas sempre tendo o aporte de pessoas que passavam como tem que ser os treinamentos e tudo mais. E tenho, dentro da história do futsal, essa coisa do paizão, né? Se você pegar a molecada sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-18, pessoal até do sub-20, que eu comecei a trabalhar aqui na Magnus em fevereiro de 2024, exercendo essa função que eu tenho hoje, que é motorista e roupeiro do sub-20, e dando aporte também para o Valtinho e para o seu Jair no principal. Mas se você pegar toda essa garotada, eles vão sempre falar nesse sentido. Uhum. O paizão, né? O paizão disso, o paizão daquilo, tal, porque a gente sempre está tentando ajudar da melhor maneira, né? Tem um filho, hoje de 29 anos, também sempre militou no esporte, sempre jogou Esse futsal. jogou comigo, pô. Tem então, a mesma idade. Tem a mesma idade sua, né? Você conhece bem o Du. É um garoto também que sempre está militando no esporte. Teve um problema no joelho aí, mas está voltando. Então, a minha vida dentro do esporte, sim, de conhecimento, né? E de vivência é isso daí, né? Legal. Desde os meus 12, 10 anos aí, vivendo esporte. É o esporte que está enraizado na gente, com certeza. né? Mas queria que você falasse um pouquinho como é que é o maior desafio cuidar dessa molecada. Acho que como você transitou desde o sub-10 até agora o sub-20, qual que é o maior desafio da formação de base hoje no Brasil? Cara, o maior desafio é você encontrar atletas que estão dispostos a querer crescer, a querer vivenciar estar num clube de potência como é o Magnus, né? Você trazer esses garotos, né, e mostrar para eles como que é isso daí, sabe? Às vezes você tem alguns garotos aí que pensam apenas e tão somente em só jogar, né? Eu gosto de jogar e tudo mais, tal. Mas você tentar passar para eles, né, a oportunidade que eles estão tendo, né? Hoje, pelo menos, com o sub-20, né, que é o trabalho que eu faço maior, a gente vê garotos aí que cresceram, né, jogaram em vários clubes, né, Corinthians, Palmeiras, tiveram em outras bases aí, e às vezes chegam aqui, eles têm um vislumbre de só, sabe, é tudo certinho, é tudo bonitinho, é tudo na mão, né, mas eles têm que batalhar para isso, né, para que a gente possa dar um suporte para eles, eles têm que trabalhar para isso. E eu acho que assim, o maior desafio é você tentar colocar na cabeça deles, né, que não é só o jogar, né, tem a disciplina, tem a educação, né, tem o próprio estudo, né, claro que a gente já pega uma categoria sub-20, você já pega atletas de 19, 20, 21 anos aí, né, até 18 anos, que ainda estão no estudo. Então a gente procura mostrar para eles que o estudo é importante, né, não pode abandonar só para querer jogar, né? Porque hoje, se eu não tenho uma formação acadêmica, a escolha foi minha, né? Mas não é tarde para que eu faça uma formação acadêmica, né? Então eu passo isso, tento passar isso para eles, né? E até essa filosofia do paizão é justamente por causa disso, né? A gente cuida dos filhos da gente. Eu falo muito para eles, falo assim, olha, hoje vocês são atletas da equipe da Magnus, mas para mim, vocês são, além de atletas, são filhos. Eu quero cuidar de vocês como filhos. O que vocês precisarem, eu vou estar à disposição. Mas quero que vocês também entendam que eu tenho o meu trabalho e a minha função, que vai ter momentos que eu vou dar dura, vai ter momentos que eu vou ter que exigir de vocês algumas coisas, vou ter que prometer e às vezes talvez não cumprir, mas fazer com que vocês entendam por que não, né? Mas a principal filosofia é colocar na cabeça deles que eles têm a necessidade de estudar, ter disciplina, educação para poder crescer dentro do esporte. E você acha que, até uma coisa que o Rodrigo fala muito, né? O jogador hoje, acho que é uma dificuldade para vocês conseguirem colocar na cabeça dos meninos, porque o jogador hoje, ele não tem esse trajeto, né? Ele já quer nascer e crescer dentro da Magnus. Tá certo que aqui tem um projeto legal com a Associação Sorocabana que dá a possibilidade do menino vir do sub-12, sub-14, 16, 18, chegar no 20 e no profissional. Aí ele pode falar, eu só joguei no Magnus. Mas é o osso que a gente fala, né? Sim, isso é uma coisa que preocupa vocês, por exemplo, um menino que não fez essa trajetória, ele chegar, por exemplo, num banco do profissional e aí se deslumbrar e aí acabar perdendo uma possibilidade, mesmo tendo talento? Existe. A gente já teve alguns casos aqui, dentro da Associação Sorocabana, que o jogador chegou vislumbrando a Magnus, né? Ele não vislumbrou toda a trajetória que ele poderia ter.
Então ele está lá no sub-12, por exemplo, sub-12, sub-14, a gente já não diz tanto, porque ainda tem os pais, tal, tem muita influência no campo, né? Tem. Então segura um pouquinho. Mas já no 16 e 18, o moleque já começa a pensar só na Magnus. Ele não começa a pensar que ele tem que viver toda aquela parte da base para depois conseguir galgar alguma coisa dentro da Magnus, né? Então, eu particularmente que treinei sub-14, sub-18, sub-16 da Magnus, eu digo da Associação Sorocabana, eu digo para você que eu já tive garotos ali que tinham um potencial fantástico. Absurdo. Mas, infelizmente, ele já pensava muito para frente, sabe? E esquecia um pouquinho daquele momento que ele estava vivendo, né? E acabou não conseguindo chegar no sub-20, encerrando, parando de jogar aí no sub-18, né? Porque ele só vislumbrou isso. Ele não pensou em uma trajetória melhor que ele poderia ter, o que ele poderia estar nessas categorias de base, para tentar chegar no sub-20. E, consequentemente, não chegou. Né? Então, para a gente, acaba sendo decepcionante, porque você vê que é um garoto que tem potencial, que tem qualidade, tem condições de chegar e mostrar algo mais e se tornar um profissional, mas, infelizmente, esse vislumbre, né, deixar estudo, deixar tudo que está fazendo de bom, só para vislumbrar de repente uma carreira no sub-20 e posteriormente uma carreira num profissional, se não for na Magnus, numa outra equipe, mas se perde no meio do caminho, né? E entristece a gente porque poderia ter evoluído. Mas é aquela coisa, né? A gente tenta passar o melhor. A gente passa como que deve funcionar, né? E não que a gente seja a melhor pessoa para fazer isso, mas a gente tenta mostrar que, viu, tem caminhos a ser traçados, tem caminhos que você vai chegar num ponto que você tem lá um Y onde você segue um caminho bom, um caminho ruim. Aí você escolhe onde você quer ir. A gente tenta passar sempre para o caminho bom, mas muitas vezes nesse meio tempo o atleta se desvirtua, o atleta esquece um pouquinho da essência, né? E a gente acaba perdendo ele. Perfeito. E agora, falando um pouquinho dessa sua função em si, né? Como você falou, às vezes dá, né, um suporte ali pro Valtinho, pro seu Jair, até pro Mauro nas viagens onde, né, está somente com o sub-20. Como é que é esse trato de vocês e qual o tamanho da liberdade sua para poder até ajudar? Como você conhece muitos meninos aí, nós temos alguns, inclusive, que são da cidade de Sorocaba, Sim. que são daqui, para ajudar nessa formação do time. Né? Qual o espaço que o pessoal te dá para poder ajudar nesse trabalho de formação também? Então, hoje dentro aqui da Magnus, né, desde quando eu entrei, como a gente já tem uma vivência muito grande no futsal de Sorocaba e no geral, né, particularmente dentro do sub-20, eu já tenho uma função um pouco mais estendida, né? Eu posso resolver algumas coisas junto com a comissão técnica, sem de repente ter necessidade de passar com o Mauro, né? É uma coisa que ele deu essa liberdade porque a gente resolva já ali dentro e fugindo um pouquinho daquilo que não se pode resolver a gente, aí passamos para a supervisão e aí cabe a ele pegar e tomar as decisões. Mas hoje me abriu um leque muito maior. Hoje eu já tenho condições de pegar e tratar assuntos que seriam totalmente relacionados à supervisão. Agora, né, já caminhando para a parte final, acho que a gente tem uma ideia. Eu conversei com o Cafu até uns 2 anos atrás e ele falava, talvez eu não esteja pronto ainda para assumir uma equipe adulta, mas é o meu objetivo. Eu quero, né, eu estou me preparando para isso. E aí, aos poucos, foi chegando a seleção de base e hoje eu assumi o time de São Caetano na Liga B. Tem tudo para subir, né? Um time também muito forte, com um projeto inovador que eu acho que agora ele se mostra pronto. E você? Quando você olha para frente assim, fala, tá bom, cheguei aqui, estou fazendo meu trabalho, estou me mostrando aos pouquinhos. O que você imagina o Dedéus para daqui a alguns anos? Você imagina voltar para a beira da quadra? Você imagina ir mais para a parte da gestão, que é onde você está aprendendo agora? O que você imagina o Dedéus daqui a alguns anos? Então, Vitor, na realidade, assim, ó, como eu te falei, nunca é tarde para você estar fazendo uma faculdade, estar fazendo uma formação acadêmica. Né? Eu, particularmente, eu acho que eu sou muito qualificado, vamos dizer assim, até, de repente, você vai, pomposidade, mas não, mas eu acho assim, que dentro da parte administrativa, eu acho que eu talvez tenha mais que dentro da quadra. Dentro da quadra como treinador, eu sempre montei equipes, e alguns treinadores até não gostam muito dessa filosofia, mas eu sempre montei equipes que iam formar uma família, onde os jogadores jogavam de uma forma que, se você falasse para o jogador, dá uma cabeçada na parede, que vale a pena, o cara ia mandar. Então, eu acho assim, dentro da quadra, me faz falta. Me faz falta, eu acho que também tenho qualidades para poder treinar uma equipe,
cuidar de uma equipe, mas eu acho que na parte da gestão eu consigo ser um pouco melhor, sabe? Eu consigo agregar alguma coisa a mais. Então, claro, a gente batalha para que futuramente, se não estiver trabalhando no Magnus, né, especificamente aqui, de repente, numa parte administrativa dentro da equipe da Magnus, pô, Delcio, eu vou levar você para trabalhar comigo na parte administrativa da Magnus, né? Exclusivamente. Hoje nós vamos contratar um roupeiro, vamos contratar um motorista, mas eu quero você trabalhando comigo A gente batalha nisso, legal. Entendeu? Eu batalho muito nisso daí e sei que a gente não é eterno no clube, né? Os clubes hoje de futsal também não são tão eternos. Eu acho que um trabalho de 12 anos para 13 anos como é o da Magnus é um trabalho que você tem que valorizar muito. E se ele existe, é porque você pode galgar alguma coisa a mais. Então, eu tenho certeza que lá para frente aí, quem sabe trabalhar um pouco mais essa parte da gestão aí e crescer de cargo aí. Que legal, e a gente torce por isso. Agora vamos para o nosso quadro final. Esse quadro é bem especial, que a gente vai falar um nome e você fala o que vier na sua cabeça, tá, né? Uma representação daquilo que essa pessoa, né, ou essa figura representa para você. Vou começar com o Edmilson. O Edmilson, cara, o Edmilson é um cara sensacional, é um irmão que eu tenho. Eu nem considero o Edmilson um cara que a gente trabalhou como administrativo. O Edmilson é meu irmão mais velho que eu tenho. Aprendi muito também com o Edmilson na parte de administrativa. A gente trabalha junto hoje na base também, mas é um cara, irmão. Cimei Lamarca. Cimei Lamarca esse é. Eu sou irmão caçula e irmão mais velho também. Né? Um cara que eu tenho um carinho muito grande, vou levar ele no meu coração para sempre, porque foi o primeiro cara que abriu porta para mim participar de uma equipe de esportes e ser campeão. Primeira vez que eu participei de uma equipe de esporte, que eu pedi para ele me inscrever no campeonato, né? Pedi mesmo, humildemente, pedi isso meio, fala com o seu tio, me escreve aí. Eu tinha 13, 12 anos na época. Eu fui um campeão mirim na época, de um torneio society. E a base da equipe era a equipe mirim de São Bento, a equipe infanto mirim de São Bento. Eu pedi para ele me inscrever, ele me inscreveu, a gente acabou sendo campeão e foi o primeiro campeonato que eu fiz um gol e tive a oportunidade de ser campeão. Perfeito. Douglas Terrotti. Douglão. O Douglão é o pai, né, mano? O Douglão é o pai, é o cara que eu conheço há mais de 20 anos, né? Vi o Douglão jogar, é um monstro sagrado do futsal. Hoje eu tenho certeza que qualquer entidade aí de futsal que for fazer uma camisa, o primeiro cara que vai ser o garoto propaganda dessa camisa, eu tenho certeza que é o Douglão, porque é um ícone, é uma pessoa sensacional. Aprendo todos os dias com o Douglão e esse é um cara que eu vou levar para minha vida, não sei nem como falar, porque é sensacional. Valtinho, cara, eu conheço o Valtinho, por incrível que pareça, eu tenho 56 anos, eu conheci o Valtinho jogando no Santa Rita, como goleiro, enfrentei o Valtinho várias vezes nas equipes que eu tinha de futsal, enfrentei o Valtinho várias vezes, um tremendo no goleiro, e dentro da gestão da Magnus, um cara que está desde o início e me ensinou, ele e o seu Jair me ensinaram, assim, o seu Jair, dentro da rouparia, quando eu entrei, ele estava voltado para a rouparia, eu aprendi muito com ele. Da parte administrativa no geral, e da própria rouparia também, eu aprendi tudo com o Valtinho. Então, é um cara que também eu tenho um carinho muito grande. E é um filho. É um filho. É um filho. Para a gente fechar, antes de falar de família, quero que você fale do Mauro Sander. O Mauro, cara, o Mauro é um cara que, como eu falei, ele é um cara que me apresentou assim, ser uma pessoa do bem, sabe? Uma pessoa que me deu a oportunidade de hoje ter essa gestão junto ao Sub-20, me dá uma total liberdade para trabalho. Esses dias atrás, aí, já um bom tempo atrás, aí, desde o ano passado, ele falou que, sim, a gente acaba sendo os braços dele, né? Ele é o cara, é o corpo, é o cara que decide e tal, a gente acaba sendo os braços dele para poder pegar e ele ramificar isso aí de uma forma que o trabalho dele possa ser bem feito, qualificado, né? Porque ele está trabalhando com pessoas que ele tem confiança. Então essa confiança que ele me deu foi muito importante para que a gente, para mim pelo menos, né? Para que eu possa pegar e fazer o trabalho do Sub-20 da melhor maneira possível e contando com o apoio dele, que é sensacional. Um cara que eu tenho muito respeito. E a família? O que representa para você? Seu filho, sua esposa e todos aqueles que estão por trás dessa peça, né? Então, a minha esposa, né, a Cecília,
Eu tenho que agradecer muito ela, porque ela sabe que o meio do esporte é um meio que você Abdica de muita se coisa. abdica de muita coisa, né, cara? Que nem agora. Voltei dos Jogos Regionais, fiquei uma semana nos Jogos Regionais. Fiquei uma semana em casa, já vou para Talentos, fico mais uma semana na Talentos. Depois volto, até ter uma. Tem jogos abertos, tem, se Deus quiser, a gente vai classificar na Talentos, a gente tem as finais da Talentos e tal. Mas é uma pessoa que me apoia muito, sabe? Porque o esporte, ele te dá e te tira muita coisa, né? Mas ela entende isso daí. Sei que muitas vezes, né, amor? Você vai ficar brava, né? E quer a gente em casa, mas eu sei que ela entende isso daí, sabe que é uma coisa que eu faço com muita competência. Então ela tem esse entendimento. E em relação ao meu filho, cara, meu filho é o cara que seguiu os passos do futsal, né? Quando ele machucou o joelho, foi lá para a parte da comissão técnica e também com muita competência conseguiu ganhar alguns títulos aí. E dentro do esporte ele ganhou tudo, né? Ganhou tudo e é um cara também que me incentiva demais, me apoia demais, né? Quando eu estava na área de recursos humanos e treinava as equipes, ele foi meu jogador. E então é um garoto que eu tenho muito carinho e amo demais, tanto a minha esposa quanto o meu filho, que são as pessoas que me apoiam demais no esporte. Se a gente pudesse resumir, quem é o Edelcio? Dá pra dizer? Pô, Edelcio de Oliveira Hilário, 56 anos, um trabalhador nato, um cara que sempre batalhou, sempre lutou e que vai continuar lutando, vai continuar militando no esporte. Enquanto eu puder fazer isso, eu vou fazer. Se hoje eu já não posso jogar porque as panturrilhas não ajudam, você pode ter certeza que elas ajudam a fazer com que pessoas aí cresçam, com que pessoas possam contar com o Edelcio no meio do esporte e na vida. Eu sou um cara muito aberto e coração livre. Feliz em contar a sua história e sucesso, todo sucesso do mundo. Curtiu o papo? Demais, Vitor. Muito obrigado pela oportunidade. Esse é o tipo da coisa que a gente não espera, não. Então, fico muito feliz e agradecido. Valeu, rapaziada. Mais uma história espetacular e mais um dos caras que a gente merece valorizar sempre. Edelcio, meus amigos, por fora das quadras para vocês. Valeu. Valeu, É gente. Um nóis. abraço.